eu sou Maria Maia e hoje eu vou falar sobre as 3 leis do amor, que são hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Na verdade, eu farei 3 vídeos para falar uma de cada vez. Começarei com a lei da hierarquia, que fala sobre a ordem de chegada na família e, consequentemente, no mundo. Então, a gente tem o nosso lugar primeiro como indivíduo, depois nós temos o nosso lugar no casamento, a gente forma um casal, e depois nós temos os nossos filhos, ou o nosso lugar enquanto irmão. Temos os irmãos mais velhos, ou somos o mais velho, o do meio e o caçula. Quando a gente não respeita essa hierarquia, a gente tem dificuldade de assumir o nosso lugar no mundo. Como é que é isso de não ocupar o nosso lugar na hierarquia da família? Quando a gente, no lugar de se comportar como filho caçula, a gente quer dar ordem nos nossos irmãos mais velhos. Então a gente termina assumindo responsabilidades que não é da nossa alçada, né? Não é do nosso tamanho. E aí a gente carrega uma carga mais pesada do que a gente dá conta. Os casos mais extremos são aquelas crianças que terminam ocupando o lugar do papel do pai ou da mãe ausente. Né? Hoje em dia a gente escuta muito os adultos falarem assim para a criança quando o pai, numa separação, vai embora e tem um filho homem, fala assim: agora você é o homenzinho da casa, você tem que cuidar das suas irmãs e da mamãe. E o garoto se enche de orgulho, né, e fica cheio: eu vou cuidar, pode deixar que eu vou cuidar. E isso, na verdade, vamos dizer que é um feitiço para aquela criança. Eu ia falar uma bruxaria, né? Poderia ficar pesado. Mas é como se fosse um mandado para aquele menino de que ele é responsável pela criança. Imagina só, ele tem 5 anos, 3 anos, 10 anos e fica com essa responsabilidade de cuidar de todo mundo da casa, ao invés dele ter a responsabilidade de apenas crescer e ser criança. E ele cresce com esse pensamento de que ele tem que cuidar de todos ali, ao invés de ser uma criança, estudar e brincar. Mesmo ele não dando conta de fazer tudo isso, né? Mas no inconsciente dele, ele acredita nisso e acredita que ele está fazendo isso pela casa. E quando ele cresce, ele não consegue ir para o mundo, ele não consegue arranjar uma namorada e casar e ter filho. Isso acontece com as mulheres também. As mulheres com os homens, com os pais, ou as mulheres com as mães, né? Então elas assumem o papel com a mãe de ser responsável pela família. E aí, quando cresce, se já era responsável da mãe, vamos dizer assim, a criança de 5 anos era responsável pela mãe de 25, quando ele tem 25 anos, ele vai ter mais dificuldade de ir embora e deixar a mãe com 50 anos. Né? É uma injustiça deixar a mãe em casa. Então, essas crianças que crescem com esse lugar distorcido, eles têm dificuldade de sair de casa, têm dificuldade de assumir um lugar com uma outra pessoa. E outro lugar que é difícil também é encontrar um lugar que quer fazer, qual profissão quer seguir. Né? Então, as pessoas que não conseguem, não ficam no seu lugar na hierarquia, elas também têm dificuldade de descobrir qual profissão seguir, qual é aquela missão de vida que ela tem que seguir, qual o caminho que ela vai percorrer. Se um desses casos você se identificou, se você tem mais dúvida, se você tem alguma dúvida e queira me perguntar, eu vou deixar o meu telefone aqui ao final do vídeo. Pode me mandar um WhatsApp e assim que puder, assim que possível, eu respondo. Será um prazer conversar com você. Um abraço e até logo!